Olá, meus amigos e irmãos em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos capítulos mais importantes e densos de toda a Bíblia. Romanos, capítulo 3. Este é um texto que forma a base da nossa fé, explicando por que todos nós precisamos de um Salvador. Então, pegue sua Bíblia, um caderno para anotações, e vamos juntos desvendar as riquezas desta passagem. No início do capítulo, o apóstolo Paulo começa com uma pergunta intrigante. Ele questiona: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Depois de ter estabelecido nos capítulos anteriores que tanto judeus quanto gentios são pecadores, essa pergunta era natural. Qual era o ponto de ser o povo escolhido de Deus, se no final todos estavam na mesma condição? Paulo responde imediatamente: muita em toda a maneira. A principal vantagem, ele explica, é que aos judeus as palavras de Deus lhe foram confiadas. Eles foram os guardiões das Escrituras, os oráculos divinos, as promessas do Messias, receberam a revelação direta de Deus. Isso era um privilégio imenso, uma responsabilidade gigantesca. Eles eram os portadores da luz da verdade em um mundo de trevas. Mas então surge outro problema. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Em outras palavras, a falha humana pode cancelar as promessas de Deus? A resposta de Paulo é um sonoro: de maneira nenhuma. A nossa infidelidade não muda quem Deus é. Ele permanece fiel, verdadeiro e justo, mesmo que todo ser humano se prove mentiroso. Paulo cita o Salmo 51, para reforçar que Deus sempre será justificado em suas palavras e vitorioso em seu julgamento. A santidade de Deus não é diminuída pela nossa pecaminosidade. Pelo contrário, nossa injustiça acaba, por contraste, destacando ainda mais a perfeita justiça de Deus. Isso leva a uma objeção que Paulo antecipa. Alguém poderia argumentar: bem, se o meu pecado serve para mostrar como Deus é justo, então Deus não deveria me punir. Na verdade, meu pecado está servindo a um bom propósito. Paulo rechaça essa ideia, dizendo que esse é um raciocínio puramente humano e perigoso. Se Deus não pudesse julgar o pecado, como ele poderia julgar o mundo? E ele condena veementemente a lógica de façamos males, para que venham bens. A condenação para quem pensa assim, diz Paulo, é justa. O mal nunca é um meio justificado para alcançar um bem. Agora, Paulo chega ao clímax do seu argumento sobre a condição humana. Ele pergunta: somos nós, judeus, mais excelentes? E a resposta é de novo um enfático: de maneira nenhuma. Ele coloca todos, judeus e gentios, no mesmo barco. E que barco é esse? É o barco do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Para provar seu ponto, Paulo não usa sua própria opinião, mas faz uma poderosa colagem de citações do Antigo Testamento, dos Salmos e de Isaías. É como um diagnóstico espiritual completo e devastador da humanidade. Ele começa: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Pense na profundidade disso. Por nossa própria natureza, ninguém por si só é justo ou sequer busca a Deus de verdade. A descrição continua, pintando um quadro sombrio de nossa condição sem Cristo. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nossa natureza pecaminosa afeta cada parte do nosso ser. Nossas palavras, a sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas, tratam enganosamente. Nossas atitudes, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Nossas ações, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E a raiz de tudo isso? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a condição universal da humanidade, segundo as Escrituras. É uma verdade dura, mas necessária. É o diagnóstico que nos faz perceber que precisamos desesperadamente de um médico, de um remédio. Então Paulo explica o propósito da lei de Moisés. A lei não foi dada para que pudéssemos nos salvar por cumpri-la,
Pelo contrário, tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. A lei funciona como um espelho. Ela nos mostra a sujeira, o pecado. Ela revela o padrão perfeito de santidade de Deus e, ao mesmo tempo, a nossa total incapacidade de alcançá-lo. Por isso ele conclui: nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ninguém pode ser salvo por tentar ser bonzinho o suficiente. Mas, graças a Deus, a história não termina aqui. No versículo 21, o capítulo muda de tom. É uma das viradas mais gloriosas de toda a Bíblia. Paulo escreve: mas agora. Essas duas palavras mudam tudo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Depois de mostrar que estamos todos perdidos, Paulo revela a solução: uma justiça que não vem de nós, mas vem de Deus. E como recebemos essa justiça? O versículo 22 responde: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A solução de Deus é universal, disponível para qualquer pessoa, judeu ou gentil, que coloca sua fé em Jesus. E por que todos precisam dessa solução? O versículo 23 é talvez o mais conhecido do livro de Romanos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a base do Evangelho. Estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Mas o versículo 24 nos dá a resposta gloriosa: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos analisar isso. Somos justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus. Como? Gratuitamente. É um presente. Por quê? Pela sua graça, seu favor imerecido. Através de quê? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é a ideia de pagar um preço para libertar um escravo. Jesus pagou o preço na cruz para nos libertar da escravidão do pecado. Paulo continua explicando que Jesus foi a nossa propiciação. Essa é uma palavra teológica profunda que significa que o sacrifício de Jesus satisfez a justa ira de Deus contra o pecado. Deus, em sua paciência, reteve o juízo, e agora, no sacrifício de Cristo, ele demonstra sua justiça de uma maneira incrível. Ele continua sendo perfeitamente justo ao punir o pecado em Jesus, e ao mesmo tempo, ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus consegue ser 100% justo e 100% amoroso ao mesmo tempo. Que maravilha! Diante dessa verdade, o que acontece com o orgulho humano? Com a nossa tendência de nos acharmos melhores que os outros? Paulo diz que a vanglória é excluída, não por uma lei de obras que nos faria orgulhosos do que fizemos, mas pela lei da fé. A fé, por sua própria natureza, é humilde. Ela reconhece que não temos nada a oferecer e simplesmente recebemos o presente de Deus. A conclusão de Paulo é clara e poderosa. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Essa é a doutrina da justificação pela fé, o coração da reforma protestante e o coração do Evangelho. Nossa salvação não depende do que fazemos, mas do que Cristo já fez por nós e que recebemos pela fé. Por fim, Paulo reafirma a universalidade dessa salvação. Deus não é Deus apenas dos judeus, mas também dos gentios. Existe um só Deus, e ele tem um só plano de salvação para toda a humanidade: a fé em Jesus Cristo. Mas então, isso significa que a lei se torna inútil? Anulamos a lei por causa da fé? De maneira nenhuma, diz Paulo. Antes estabelecemos a lei. A fé não destrói a lei, ela a cumpre. A lei nos apontou para Cristo, e agora, por meio de Cristo, o propósito da lei se cumpre em nós e por nós. Que capítulo incrível! Romanos 3 nos leva ao fundo do poço da nossa condição pecaminosa, para depois nos elevar às alturas da graça de Deus em Cristo. Ele nos humilha para depois nos exaltar. Ele fecha todas as portas de autossalvação para abrir a única porta que importa: Jesus.
Espero que este estudo tenha abençoado sua vida. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-la. Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou em Romanos 3. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e até a próxima.